Olá, meus amados irmãos, graça e paz a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da EBD Inovadora, a nossa sala de aula da Escola Bíblica Dominical. E hoje nós estamos aqui para mais uma lição da nossa revista do PEC. Nós estamos estudando sobre o livro de Juízes e Ruth. Nós estaremos dando continuidade, então, a esse estudo maravilhoso da Escola Bíblica Dominical. Então vamos lá, meus irmãos, nossa lição de hoje é a lição de número 5, Juízes 9:10. Abimeleque, Tola, o sexto juiz de Israel, e Jair, o sétimo. A nossa lição de hoje traz 3 objetivos, meus irmãos. O primeiro objetivo, compreender as consequências da iniquidade, entender, compreender que toda desobediência, todo pecado, toda iniquidade, ela traz consigo consequências e nós precisamos compreender isso. O segundo objetivo, reconhecer a necessidade de conversão sincera. Então, é uma necessidade do ser humano, quando se converte, que esse se arrepender e se converter seja com sinceridade, seja de coração, um ato apresentado para Deus, para assim alcançar então o perdão, a misericórdia do Senhor nosso Deus. O terceiro objetivo da nossa lição é entender que somente o governo de Cristo será perfeito. Não adianta nós estarmos esperando aí melhoras ou o governo humano de uma forma perfeita, porque perfeito só o Senhor Jesus. E é importante nós compreendermos isso, entender que somente o governo de Cristo vai ser um governo de perfeição. Bendito seja o nome do Senhor. Texto áureo nos diz assim: assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera seu pai, por ter aquele matado os seus 70 irmãos. Juízes, capítulo 9, versículo de número 56. A nossa verdade prática, a justiça divina assegura que quem semeia o mal colherá desgraça. Meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Juízes, no capítulo 9, o versículo de número 1 ao versículo 21. É importante você estar lendo, você professor, está lendo todo o capítulo 9, o capítulo 10, que é a base do nosso estudo de hoje. Ao fazer o seu planejamento de aula, você está estudando aí esses capítulos, capítulo 9, capítulo de número 10, que é a base do nosso estudo de hoje, tá bom? Então, você vai ter aí uma compreensão muito melhor daquilo que nós estaremos tratando. Meus irmãos, entrando aqui na nossa lição, nós precisamos entender e fazer aqui essa análise dessa lição para estar passando para os nossos alunos. E nós vamos estar vendo aqui nessa lição que as pessoas que desejam poder, elas têm essa ânsia, essa fome pelo poder, são mais numerosas do que as que são capazes de usá-lo com sabedoria. Então, o número de pessoas que anseia pelo poder são infinitamente maior do que aqueles que, ao ser colocado numa posição de poder, eles façam isso ou administrem isso com sabedoria. Então, nós precisamos ter muito cuidado e a posição que Deus nos colocou, ou o poder que você tiver, você saiba administrar segundo a direção de Deus e com muita sabedoria. Então, no capítulo 9 de Juízes, vemos a ascensão aqui de Abimeleque, quando alguém, ao invés de ser suscitado pelo Senhor, ascende ao posto de liderança, valendo-se de um terrível jogo de intrigas, divisão e violência. Então, como nós falamos, essa sede de poder, essa fome pelo poder, de estar no lugar de posição, de destaque, vai fazer com que Abimeleque ele chegue a esse poder. Mas não de forma justa, não de forma colocada por Deus, mas sim por um jogo de interesse, um jogo de
de crueldade, e dessa forma ele vai chegar ao poder. Mas é muito perigoso, né? Isso não agrada a Deus e geralmente, ou quase sempre, vai trazer um fim trágico. É o que nós vamos ver, o que aconteceu com Abimeleque. Muitos estudiosos da Bíblia consideram a história de Abimeleque um parêntese na sequência dos Juízes, pois ele está mais para um usurpador e um fracassado candidato a rei. Então, os comentaristas, os estudiosos da Bíblia, a maioria deles, não colocam Abimeleque na contagem dos juízes que lideraram Israel, justamente porque ele foi mais um usurpador do que alguém que foi levantado por Deus. Então, fica já para a gente aqui uma lição de nós não nos interessarmos por nenhuma posição, por nenhum lugar de destaque ou de autoridade, de poder, que o próprio Deus não tenha escolhido para nós ou escolhido para você. Então, não queira estar numa posição que Deus não escolheu para você. Aguarde, espere o tempo de Deus, porque aquilo que Deus tiver para você, a posição que Deus tiver para você, Ele vai entregar, Ele vai lhe levantar e Ele vai, com certeza, lhe usar na sua mão. Não podemos fazer como Abimeleque, que ele consegue a sua posição através de intriga, divisão e violência. Vamos lá, meus irmãos, para o primeiro ponto da nossa lição. Abimeleque aclamado. Abimeleque era filho de Gideão, com uma concubina, que estava em Siquém. Apelando para seus laços familiares em Siquém, Abimeleque tentou tirar proveito da oferta que fora feita a seu pai, que este recusara, apresentando-se para ser reconhecido como rei. Então, vocês lembram que na lição anterior, nós estudamos que após a vitória que Gideão teve, após a conquista que ele teve e ter libertado o povo de Israel das mãos dos midianitas, o povo agora tenta colocar, convida Gideão para reinar sobre o povo. Mas Gideão ele recusa, ele disse que jamais ele iria governar sobre o povo, nem ele, nem seus filhos, mas que o Senhor estaria governando sobre o povo de Israel. E agora, com a morte de Gideão, Abimeleque, ele vê essa oportunidade e ele vai tentar tirar proveito disso. Aquela oportunidade que Gideão recusa, que Gideão não aceita, Abimeleque, ele vai reivindicar para si. Ele vai agora querer ser aclamado e reconhecido como rei. É o que nós estaremos estudando. Aí o primeiro subponto da nossa lição, nós vamos ver algumas características da cidade. Juízes capítulo 9, versículo 1, nos diz assim: Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa do pai de sua mãe, dizendo... Então, nós vimos aqui no versículo 1 do capítulo 9, a atitude de Abimeleque. Abimeleque, ele mora em Ofa, terra de Gideão. Então, meus irmãos, ele, para colocar o seu plano em prática, para se tornar rei, ele deixa a terra de seu pai, ele sai de Ofa e vai para Siquém. E quando ele chega em Siquém, ele reúne o povo da cidade de Siquém, e começa então a colocar o seu plano em prática. Siquém era uma cidade muito importante, ela era rota de comércio, então teve um papel muito importante na história bíblica. E Abimeleque, ele foi declarado como rei de Israel em Siquém, o local muito importante na Bíblia, como nós falamos, de outros acontecimentos, de fatos importantes que aconteceram em Siquém. Siquém foi uma das primeiras paradas de Abraão ao chegar em Canaã. Quando Jacó vivia ali, 2 de seus filhos mataram todos os homens de Siquém. Os ossos de José foram sepultados em Siquém. Em Siquém, Israel renovou seu concerto com Deus. Então, nós podemos observar aqui nesse primeiro ponto sobre a importância da cidade de Siquém. E era lá que a mãe de Abimeleque, que era concubina de Gideão, morava. Então, para ele colocar o seu plano em atividade,
né, em ser aclamado rei, a ser rei para governar Israel, para estar no lugar do seu pai, aquela posição que ele rejeitou. Ele se muda para Siquém, e lá ele vai reunir, né, o povo de Siquém e vai se colocar ali à disposição para que ele reine, né? Então Abimeleque ele parte para Siquém para colocar este plano, essa atividade em prática. Então o segundo ponto da nossa lição está em Juízes capítulo 9, versículo 4. A campanha nos diz assim: e deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal-Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos que o seguiram. Então, nós observamos aqui, meus irmãos, no segundo subponto, que Abimeleque, ele começa a colocar o seu plano em prática. Ele chega ali na cidade, ele vai reivindicar para si essa posição de rei, e ele vai reunir os homens, reunir o povo ali daquela cidade. E o que ele vai falar? Olha, eu estou me colocando para ser rei de Israel, para ser rei, para reinar sobre esse povo. E aí, né, começa então aquele discurso de Abimeleque falando, e ele convence o povo para que considere ele rei, né, que ele seja aclamado rei sobre Siquém. E o que vai acontecer? Ele tem ali a oposição, que são os seus irmãos. Então, para Abimeleque, os seus irmãos podiam também ali reivindicar, né, essa posição. E ele, nessa preocupação, ele faz essa campanha para que ele, então, seja colocado como rei. Então, meus irmãos, a campanha que Abimeleque fez para ele conseguir subir a essa posição de rei, nós já vemos aqui Abimeleque quebrando os 10 mandamentos. A sua campanha vai ser financiada pelo tesouro do deus Baal, ali do templo de Baal-Berite. Como nós vimos aqui, era um falso deus que os israelitas eles passaram a adorar, viraram as costas para Deus e passam a adorar então esse Deus. Então a sua campanha vai ser financiada. Ou seja, ele pega aquele tesouro que é tirado do templo de Baal-Berite, e ele vai financiar a sua campanha. Ele vai contratar uns matadores de aluguel, assassinos, homens que não conheciam a Deus. Olha o estado da decadência de Abimeleque. Ele passa então a receber o financiamento lá do templo desse falso Deus que Israel agora estava adorando, estava se voltando para esse Deus, abandonando o Deus verdadeiro. Então, com o financiamento da sua campanha, para ele se tornar o rei de Israel, né, ele contrata esses homens, esses matadores, e ele volta para a cidade do seu pai. E lá ele vai matar os seus 70 irmãos. Ou seja, ele vai usar esse financiamento para cometer esse ato criminoso, violento. Né? Agora ele continua quebrando os mandamentos de Deus, a lei de Deus que diz para não matar, não matarás. E agora ele vai matar os seus irmãos. Né? Então ele mata 69 irmãos. A Bíblia diz que Gideão teve 70 filhos, então ele mata 69, porque um consegue fugir, que foi Jotão, mas os 69 ele elimina ali, porque ele seria uma forma de ameaça para o reinado dele. Nós precisamos ter muito cuidado com isso, né? Com essa fome de poder, essa sede de poder, que torna o homem cruel, capaz de fazer crueldades, atrocidades por conta do poder. Precisamos ter muito cuidado. Ao invés de conquistar o respeito e a admiração dos membros mais honrados da comunidade, Abimeleque preferiu montar a base de seu governo com pessoas desordeiras, desocupadas e mercenárias, ou seja, com pessoas depravadas e amorais. Então, meus irmãos, esse é o nosso segundo ponto
segundo subponto da nossa lição, e vamos para o nosso terceiro subponto, que é a aclamação. Juízes capítulo 9 e o versículo de número 6, que nos diz assim: então se ajuntaram todos na cidade de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém. Após remover a possível ameaça, após Abimeleque matar os seus irmãos, que ele poderia pensar, ou imaginar que eles poderiam ser uma oposição ao seu reinado, e ele vai e elimina. Então, após ele assassinar brutalmente todos os seus meio-irmãos, como eu falei, com exceção de Jotão, que ele consegue fugir e se esconder, Abimeleque foi levantado como rei por todos os cidadãos de Siquém e Bet-Milo. A vida de Abimeleque nos mostra o que acontece quando a fome de poder corrompe o juízo. Então, veja só, meus irmãos, imagine você a ganância ou a fome pelo poder que levou Abimeleque a matar os seus irmãos. E nos nossos dias não é diferente, não tem muita diferença não. Às vezes existem pessoas que têm esse desejo, de estar numa posição de destaque, de subir na vida profissional, até mesmo na igreja, subir no ministério, na vida ministerial, e ele vai, então, para alcançar esse objetivo, ele não mede as consequências, ele vai eliminando quem aparecer pela frente. Alguma pessoa, algum irmão, que para ele possa parecer uma ameaça, ele elimina. Tem líderes que ele não forma um outro líder porque se sente ameaçado. Então, quando ele vê brotando ali uma liderança que pode de alguma forma ali ameaçar a sua posição, ele já extermina ali no nascedouro. Ele não deixa com que aquela liderança venha a brotar. A inveja, o orgulho, a fome de poder faz com que a pessoa cometam atos que não agradam a Deus, inclusive de matar as pessoas, matar não fisicamente, mas moralmente, espiritualmente, para que a sua posição não esteja ameaçada. Foi isso que Abimeleque fez. Mas ele consegue convencer o povo, ele consegue, através de uma oratória, através de uma influência, ele consegue influenciar os moradores de Siquém, os cidadãos de Siquém, e eles aclamam Abimeleque como rei, constitui Abimeleque como rei. Aí, uma vez iniciado o processo, os resultados são desastrosos e são inevitáveis, porque ele já vem com este perfil de crueldade, ele já vem com essa característica de crueldade, de assassinato. Então, o fim não poderia ser diferente, o resultado não poderia ser diferente. A lição que podemos aprender com a vida de Abimeleque é que nossos objetivos controlam nossas ações. Então, nós observamos na vida de Abimeleque e nós tiramos essa lição. Os nossos objetivos vão controlar as nossas ações e nós precisamos ter muito cuidado para que nós não venhamos buscar o nosso objetivo a qualquer preço, mas que nós estejamos sempre na vontade de Deus, para que no tempo de Deus, aquilo que Deus tem para nós, nós venhamos receber, nós venhamos alcançar. Glória a Deus. Deus determinou julgar Abimeleque, bem como aqueles que o apoiavam. A arrogância, a desobediência, a desonestidade e o egoísmo desse homem o desqualificaram para liderar o povo de Deus. Mas mesmo assim, ele governou os homens de Siquém durante 3 anos. Nós ficamos a nos perguntar, meus irmãos, como é que uma pessoa neste perfil, ele chega ao poder, ele chega a ser governante,
Ou trazendo por nossos dias, como é alguém que tem um perfil egoísta, egocêntrico, violento, cruel, ele consegue chegar ao poder e governa, e às vezes até sobre o povo de Deus, né? Então fica para a gente aí esse questionamento. E nós precisamos compreender uma coisa, nós precisamos compreender o seguinte: Abimeleque chegou ao poder. Alguém com essa característica pode até chegar ao poder, pode chegar ao ministério, pode ser um professor, um coordenador, um pastor, mas saiba de uma coisa, meus irmãos, Deus nunca aprovou a aclamação de Abimeleque. Deus nunca aprovou o governo de Abimeleque. E por isso, Deus vai trazer juízo sobre Abimeleque, e não somente sobre Abimeleque, sobre as pessoas que o apoiaram. Então, se hoje tem um líder e tem agido dessa forma, Deus não aprovou essa liderança. Deus não aprova essa liderança. Uma liderança de crueldade, egoísmo, egocentrismo, Deus não apoia. E no tempo certo, no tempo de Deus, as pessoas irão receber o juízo de Deus. Então, precisamos ter muito cuidado. Aí, meus irmãos, agora nós vamos para o segundo ponto da nossa lição, que é o apólogo de Jotão. O objetivo mais importante de Abimeleque era ter poder, né? Ele buscava isso a qualquer preço, a qualquer custo. Sua sede de poder o levou a eliminar não apenas seus irmãos, mas também cidades inteiras que se recusaram a submeter-se a ele. Então, olha, a crueldade de Abimeleque era sem precedente. É alguém que foi filho de Gideão, alguém importante, né, que teve um papel muito importante para livrar o povo de Israel, mas mesmo sendo filho de Gideão, olha o caminho que ele tem trilhado, um caminho de crueldade, né? E ele cometeu assassinato não somente dos seus irmãos, mas era uma pessoa cruel, que matou e destruiu várias cidades. Todos aqueles que se opunham contra ele ou não concordavam com ele, era motivo para serem eliminados. E aí, hoje nós precisamos ter muito cuidado, principalmente nós que somos líderes, que temos um certo poder, né, que temos uma certa posição. Às vezes é um professor da escola dominical, um coordenador, um evangelista, um pastor, alguém que está na frente de uma liderança, precisa ter muito cuidado para que o poder não venha subir a cabeça. E aí ser cruel com as pessoas, ser cruel com o rebanho, com seus liderados, sendo ignorante, diminuindo, oprimindo, explorando. Irmãos, a igreja é do Senhor. Nós somos apenas servos para trabalhar nesse reino. Essa posição, Deus ter chamado você, não lhe dá o direito de ser cruel, não lhe dá o direito de agir de forma indigna, mas sim dirigir, né, o seu rebanho, cuidar do rebanho de forma amorosa, de forma humilde, que venha agradar a Deus, e não sendo cruel, como foi Abimeleque. Aí nós passamos, meus irmãos, para o primeiro subponto deste ponto, que é o Monte Gerizim. Juízes, capítulo 9, versículo 7, que nos diz assim: avisado disto, Jotão foi e se pôs no cimo do Monte Gerizim, e em alta voz clamou e disse-lhe: ouvi-me, cidadão de Siquém, e Deus vos ouvirá a vós outros. Jotão foi o único filho de Gideão que escapou do massacre que Abimeleque promoveu. Então eram 70 irmãos, Abimeleque mata 69 e Jotão consegue fugir. Jotão avisou os habitantes de Siquém acerca da maldade de Abimeleque, mediante a parábola das árvores, que escolheram os espinheiros como rei. Ele subiu no Monte Gerizim, local designado por Deus para proferir bênçãos sobre Israel. Deuteronômio capítulo 28,
os versículos 1 ao versículo 14. Então, lá no Monte Gerizim, que nós vemos, né, as bênçãos de Deus, quando Deus fala ao povo de Israel sobre as suas bênçãos, né? Se hoje ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus e tiveres cuidado em guardar tudo aquilo que hoje vos ordeno, e aí Deus vem elencando ali uma série de bênçãos sobre o povo. E agora, Jotão, ele sobe nesse monte, mas não para proferir palavras de bênção, mas sim ele vai proferir palavras de maldição sobre o povo. Ele vai alertar o povo de Siquém pelo mal que eles fizeram, pelo erro que eles cometeram em escolher Abimeleque como rei. Então, ele sobe no Monte Gerizim, né, neste local, aonde era proferido as bênçãos de Deus, e ali ele apresenta uma parábola, que ele vai falar sobre as árvores que saem para ungir um rei, para governar sobre elas, sobre as árvores. E é essa parábola que Jotão ele vai proferir, mas essa parábola é uma advertência para o povo, e o povo ele vai rejeitar essa advertência que Jotão vai fazer. Então, nessa parábola, né, o apólogo de Jotão, né, que nada mais é que uma narrativa em prosa ou em verso, é uma parábola, uma espécie de parábola. Ele vai proferir para tentar alertar o povo, mas o que vai acontecer? O povo vai rejeitar, não vai aceitar a mensagem de advertência que Jotão ele vai levar para o povo. E aí será inevitável, porque a calamidade ela vai chegar sobre o povo, como Deus havia falado. O juízo de Deus vai chegar. Aí nós vamos para o segundo subponto, que é o apólogo de Jotão. E apólogo, o apólogo é a parábola, né, que ele vai utilizar ali para dar um alerta para o povo, para fazer uma advertência para o povo. Ele vai usar essa parábola, ele vai subir ali no Monte Gerizim, né, ele está sabendo, né, ele sabe que o povo agora aclama Abimeleque, né, para ser rei, constitui Abimeleque como rei. Então Jotão ele sobe ali no monte, no cume do monte, e ele vai proferir essa parábola das árvores. E ele fala sobre 4 árvores. 3 árvores, né, vão rejeitar o convite das árvores para reinar sobre elas. Então, no desespero ali das árvores, né, quem vai reinar sobre nós? Nós precisamos de um rei. Mas eles vão com uma árvore, eles vão primeiro, chegam com a oliveira, e aí vão dizer, olha, reina sobre nós. Só que a oliveira está muito ocupada, ela tem que fornecer para os homens e para Deus o azeite. E o azeite, né, no Antigo Testamento, tinha uma importância muito grande. Ele era usado para iluminar a casa, ele era usado no templo, no santuário de Deus, nas lamparinas, ele era usado para ungir os reis, os profetas, os sacerdotes, para curar as feridas. Então, a oliveira, ela diz, olha, eu não posso reinar, né? Eu sou muito ocupado, não dá. E aí, a oliveira rejeita. Então, quando a oliveira rejeita, as árvores vão, então, para a figueira. E a figueira, né, ao ser convidada pelas árvores para reinar sobre elas, ela também vai rejeitar, porque ela é muito ocupada. A figueira, então, vai dizer, não, eu tenho meus frutos. Né, ela apresentava ali uns frutos doces. Vai falar que ela não pode também reinar, ela não pode mudar dessa atividade. Ela tem já os seus afazeres, as suas atividades, não poderia jamais aceitar o convite para reinar sobre as árvores. As árvores, então, vão partir para a videira, e chega lá perante ela, olha, reina sobre nós, mas também a videira, ela vai rejeitar. Então, a videira rejeita também o convite,
pelas suas ocupações. E o que vai acontecer? As árvores entram em desespero, porque elas querem um rei, elas querem alguém que reine sobre elas. E aí, nesse desespero, elas vão, então, buscar, né, esse rei no espinheiro. Agora, há um ponto interessante aqui nós observarmos, irmãos, que essas árvores representavam Gideão, representava a família de Gideão. Vocês lembram quando o povo chega com Gideão, aí diz, olha, reina sobre nós, você vai reinar sobre nós, seus filhos vão reinar sobre nós, seus netos vão reinar sobre nós. E aí Gideão, ele diz o quê? Não, eu não vou reinar sobre vocês, eu não vou governar vocês, nem eu, nem meus filhos, nós não vamos governar sobre vocês. O Senhor é que vai governar. Então nós vemos aqui que Gideão, sua família, com certeza tinha alguém ali justo que poderia governar sobre o povo de Israel, sobre a nação de Israel. Porém, o interesse de Gideão não era por uma monarquia. Ele não queria tirar o governo central, que era Deus, para centralizar numa monarquia, num rei. Então, por isso, essa parábola está bem clara aqui, que está se tratando de Gideão, da sua família. E eles não aceitam, justamente porque não é interesse dele trocar o modelo, né, de Deus governar no meio do povo para ter agora uma figura de um rei. Então, por isso, eles não aceitam. Mas no desespero, né, das pessoas, representada aqui nas árvores, na parábola de Jotão, eles querem de qualquer maneira um rei que reine sobre eles. E aí nós vamos entrar agora no terceiro subponto, que é o espinheiro. Juízes capítulo 9, o versículo 14, nos diz assim: então todas as árvores disseram ao espinheiro, vem tu e reina sobre nós. O espinheiro é o mais inútil a Deus e aos homens. Era usado somente como cerca, era perigoso aproximar-se muito dele, né? Então é um símbolo perfeito para o rei ímpio e cruel, como era Abimeleque. Então olha essa parábola como está exemplificando, né? Está explicando esse período que Israel está passando, está atravessando. Homens preparados, homens justos, não queriam trocar a forma de governo, né? Um governo centralizado em Deus para centralizar o homem. Mas, mesmo assim, o povo quer um rei. Como as árvores não aceitam, os justos não querem essa mudança, o que acontece? Eles recorrem ao espinheiro, que aqui está representado Abimeleque, que era ímpio, cruel e opressor. Então Abimeleque, ele é comparado a esse espinheiro. Ele parece o candidato ideal para liderar esse povo, que está rejeitando Deus, que está deixando Deus, não quer mais o governo de Deus, quer um governo centralizado no homem. Então Abimeleque é esse espinheiro, e ele tem todas as qualificações para assumir esse cargo. Ele é dotado comunicador e hábil tático. Determinou-se para tornar-se governante de seu povo. Teve paixão para liderar, mas faltava-lhe aptidão. Então, apesar das qualificações que Abimeleque tinha, mas ele não tinha a aprovação de Deus. Ele tinha habilidade, era guerreiro, era um excelente comunicador, ele convenceu o povo a escolher como rei, porém não tinha a aprovação de Deus. Após ter proferido essa corajosa parábola diante do perigo que corria, Jotão fugiu e não mais se ouve falar dele nas Escrituras.
Então, meus irmãos, o povo, mais uma vez, ele foi alertado. Olha, o que vocês estão fazendo? Vocês estão escolhendo um espinheiro. Era isso que Jotão estava falando. Vocês estão mudando a forma de governo. Vocês vão pagar um alto preço. Então Jotão profere essa parábola, que é uma advertência para o povo, e aí ele desaparece, né? Porque Abimeleque, furioso, com certeza também, se tivesse a oportunidade, iria matá-lo. Então ele alerta o povo, foge, e nas Escrituras não se fala mais sobre Jotão. O único filho de Gideão que escapou com vida. Dos 70 que ele tinha, só Jotão conseguiu fugir. Então ele foi muito corajoso, sua vida o tempo todo em risco, mas ele vai lá, sobe no cume do monte e alerta o povo através dessa parábola, né? A parábola das árvores que estavam procurando um rei para governar sobre elas. E as árvores, rejeitando, porque eram produtivas, eram ocupadas, rejeitaram governar. Então, no desespero, elas vão com o espinheiro, e o espinheiro desocupado, perigoso, não servia para nada, não era útil para nada, ele aceita e vai então governar sobre essas árvores, que é justamente a figura de Abimeleque, que reina sobre o povo de forma ímpia, cruel, depravada. Ele vai reinar sobre Israel, mas sem a aprovação de Deus. Vamos lá, meus irmãos, agora continuando aí, permaneça conosco até o final desse vídeo. Estamos estudando essa lição maravilhosa e você, professor, tem essa oportunidade de estar conversando com o seu aluno, trazendo ele para uma conversa, para assim a palavra de Deus causar uma transformação em nós, uma mudança na nossa forma de ver, nossa forma de pensar, de agir, de tratar as pessoas, de tratar a obra de Deus. Então é uma excelente oportunidade para você, professor, impactar a sua vida. Vamos lá para o nosso último ponto da nossa lição de hoje, Abimeleque derrotado. Abimeleque, brutal e ambicioso, filho de Gideão, sofreu conspiração de Gaal, destruiu a cidade de Siquém, mas foi finalmente abatido por uma pedra de moinho lançada de uma torre em Tebes. Então, meus irmãos, aqui nesse ponto nós vamos ver que Deus não tem o culpado por inocente. Aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então, Abimeleque, ele plantou crueldade, assassinato, e agora ele vai colher aquilo que ele plantou. E aí nós vamos ver nesse ponto. O primeiro subponto deste ponto nos diz assim: a conspiração de Gaal. Juízes, capítulo 9, versículo 28, que nos diz da seguinte maneira: disse Gaal, filho de Ebede, quem é Abimeleque e quem somos nós de Siquém, para que o sirvamos? Mas nós, por que serviremos a ele? Após apenas 3 anos de liderança, surgiu séria discórdia entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. O bom acolhimento de Gaal, filho de Ebede, em Siquém, tem a ver com a expectativa dos sequemitas de rebelar-se contra Abimeleque, pois viram em Gaal uma figura útil para esse objetivo. Então, meus irmãos, Abimeleque assume o posto, é aclamado rei, assume o trono e passa a reinar. Mas ele passa a reinar com crueldade, com desrespeito. Quando o rei era aclamado, quando o rei era ungido para reinar sobre o povo, sobre a nação, ele faz ali um compromisso. Ele faz ali um compromisso, uma promessa de cuidar do povo, de zelar, de proteger o povo, de cuidar bem do povo. Mas Abimeleque vai fazer totalmente ao contrário. Ele vai subjugar, ele vai oprimir, ele vai maltratar, ele vai matar os seus opositores. É dessa forma que Abimeleque vai reinar sobre o povo de Israel. E isso vai fazer com que o povo fique insatisfeito.
com que o povo veja o erro que cometeram ao passar a ser oprimido. E aí vai começar a surgir algumas oposições. E aí aparece em Siquém quem? Gaal, filho de Ebede. E ele começa ali a afrontar Abimeleque. Abimeleque não está na cidade. E ele começa a afrontar. Vem cá, quem é Abimeleque? Quem somos nós para a gente se submeter a ele? Não, negativo. Que é isso? Cadê ele? Onde está ele? Ele começa ali então, até de certa forma desafiar Abimeleque. E ele fica ali, ele quer guerrear, ele é uma oposição. E o povo que estava insatisfeito, o que eles fazem? Eles veem nesse líder uma oportunidade de se livrar de Abimeleque, que era opressor. E começam então a tratar bem a Gaal, começam a dar apoio a Gaal. Nós vamos ver aqui esse desfecho sobre Gaal desafiando Abimeleque, né? Porque ele está desafiando ali. Gaal desafiou Abimeleque e promoveu em Siquém uma revolta generalizada. Assim, juntamente com seus parentes, ganhou a confiança dos homens da cidade. Então, olha só, né, o povo vê essa oportunidade. Quem sabe não é esse que vai nos livrar desse opressor, né, desse líder aí, que nós cometemos esse erro e agora está nos oprimindo. Porém, meus irmãos, Abimeleque é informado por Zebul. Zebul possivelmente era governador da cidade. Então, ele observa aquela situação, né, Gaal desafiando Abimeleque. Abimeleque não estava na cidade, mas o governador da cidade, que era Zebul, ele ouve tudo aquilo e ele vai então levar esse discurso. Ele vai levar para Abimeleque, ele vai avisar Abimeleque. Zebul, ele ouve aquele discurso, né? E ele vai até Abimeleque. E quando ele chega lá, ele fala, olha, apareceu lá Gaal, e ele citou o povo, e o povo está apoiando ele. E ele está te desafiando. Ele e os seus homens estão lá na cidade. Então, o que Abimeleque vai fazer? Ele vai colocar emboscada. Né? Durante a noite ele vai e cerca a cidade, prepara todo ali o terreno, né, para pegar Gaal de surpresa. E quando é pela manhã, Gaal ele vai à porta da cidade e vai se deparar então ali, né, com o exército de Abimeleque, que tinha feito ali emboscada. Aí o texto nos diz que ele olha para a cidade, né? Ele olha lá do portão da cidade, imagine a cena, ele chega no portão da cidade e começa a olhar. De repente ele começa a ver e diz, olha, acho que eu estou vendo ali um exército. E aí o Zebul, ele chega, né? Talvez ainda tivesse sob o efeito do álcool, né? Que ele ficou festejando, desafiando Abimeleque, festejando, bebendo, quem sabe ele ainda estava sob o efeito do álcool, e Zebul diz, não, é uma sombra, não é nada, né? E com isso, Abimeleque vai ganhando tempo, ele vai se aproximando ali, quando Gaal, ele observa, não teve mais como preparar os seus homens, não teve mais como preparar o seu exército, e Abimeleque, ele vem sobre Gaal. Gaal, então, não teve mais como fugir, porque ele já tinha desafiado, toda a cidade já tinha apoiado, e ele foi pego de surpresa. Né? Os soldados de Abimeleque, que já tinham preparado a emboscada, eles vão contra Gaal, e não tem como, não deu mais tempo dele se preparar, então ele é derrotado. Abimeleque matou o povo de Siquém, destruiu os muros e as construções, e ainda jogou sal em toda a cidade como sinal de desolação e repugnância. Então, olha só, meus irmãos, ele vence Gaal, e as pessoas que ajudaram Gaal, né, que viram em Gaal uma possibilidade de se libertar daquele tirano, e apoiam Gaal, agora eles também são destruídos. Eles tentam ali, não é, se abrigar na torre, mas Abimeleque
ele pega a lenha, não é? E diz para os soldados, olha, façam o que eu fizer. Ele pega a lenha, os soldados também pegam lenha, ele destrói toda a cidade. Ele mata os moradores de Siquém. Né? Olha o grau de crueldade dele. Apoiaram o Gaal, então são inimigos. Elimina todo mundo. Então, esse é o fim do povo ali de Siquém, da cidade de Siquém. Destruída, queimada, né? Se cumpre aqui o que Jotão havia falado. Olha, vocês têm que ter cuidado com o espinheiro, né? Vai sair fogo dele queimar vocês. Ele será queimado, vocês serão queimados. Então está se cumprindo aqui aquilo que Jotão falou acerca de Abimeleque. Abimeleque, então, ele destrói a cidade, mata o exército de Gaal, mata os moradores de Siquém que ajudaram, né, ali Gaal, se fazendo inimigo de Abimeleque, eles são mortos, ele destrói. É o que a gente vê aqui. Olha só, Abimeleque matou o povo de Siquém, destruiu os muros e as construções e ainda jogou sal em toda a cidade como sinal de desolação e repugnância. Aí a gente vai para o segundo subponto, que é a morte de Abimeleque. Juízes capítulo 9, versículo 53, que diz assim: porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. O momento de triunfo de Abimeleque não dura muito. A rebelião irrompeu em outra parte de seu pequeno reino, fazendo conduzir seus homens a Tebes, a fim de dominar a cidade. Juízes capítulo 9, versos 50 e 51. Então, meus irmãos, olha só o juízo de Deus chegando contra Abimeleque agora. Ele destrói a cidade de Siquém e o povo se abriga na torre. E o que ele faz? Ele pega a lenha, seus soldados pegam lenha e eles queimam a torre e matam todo mundo ali na torre. Mas quando eles vão ali para Tebes, né, e vão usar a mesma estratégia, eles vão destruir, eles vão matar as pessoas. Porém, quando ele vai usar a mesma estratégia, ele é imprudente, ele chega muito próximo da torre. E quando ele chega muito próximo, as pessoas de Tebes estão ali se abrigando na torre. Então imagine, ele está pensando ainda na vitória anterior, né? E com certeza ele deve estar pensando, nós vamos fazer da mesma forma. Mas quando ele chega próximo da torre, uma mulher, né, ela pega uma pedra e solta. Quando ela solta, dá certo na cabeça de Abimeleque. E aí fratura o seu crânio. Abimeleque, então, ele se depara nessa situação. Olha a situação de Abimeleque, o juízo de Deus chegando. Aí ele vendo aquela situação agonizante, ele sabendo que ele ia morrer, né? O ferimento era muito grave, houve uma fratura no crânio, ele ia morrer. E ele vendo aquela situação agora, ele fica com vergonha, porque como ele ficaria? O rei Abimeleque morreu por uma mulher. Olha como ele seria lembrado na história. Morreu com uma pedrada que uma mulher deu. Um guerreiro, um homem cruel, matou seus 69 irmãos. Então ele vendo isso, ele ali agonizando na hora da morte, para evitar essa vergonha, né, que teria sobre ele por ser morto por uma mulher. Abimeleque, então, ele pede ao seu escudeiro, né, que o mate, que tire a sua espada e o mate, porque ele não queria que ficasse ali registrado que uma mulher o matou. E o seu escudeiro, ele vai agir conforme a sua vontade. O seu escudeiro vai, tira a sua espada e mata Abimeleque. Depois da sua morte, o exército se dissipou. E Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que ele fizera a seu pai, e por ter ele matado os seus irmãos, os seus 69 meio-irmãos. Então, Deus agora está tornando o mal sobre ele. Ele plantou, agora ele está colhendo.
Abimeleque, ele morre. Aqueles que porventura escaparam do julgamento humano, caíram diante do providencial julgamento de Deus. A maldição de Jotão cumpriu-se. Então, olha só, irmãos, o juízo de Deus chegou, tanto sobre Abimeleque, quanto aqueles que apoiaram Abimeleque, né? Apoiaram no crime de Abimeleque, na crueldade de Abimeleque, financiaram, né, a campanha de Abimeleque na matança dos seus irmãos, eliminando a possível ameaça. Mas o juízo agora veio sobre Abimeleque e aqueles que apoiaram a sua campanha. Tanto a destruição de Siquém como a morte de Abimeleque são interpretadas como justo castigo pelo trágico cometido pelo usurpador e apoiado pela liderança da cidade, bem como a deliberada idolatria a Baal-Berite, que começou em Siquém e contaminou a todo o povo de Israel. Muitas vezes o Senhor emprega meios improváveis para alcançar o seu objetivo. Então parece cruel, né? O povo de Siquém morrendo, Abimeleque morrendo, mas isso, irmão, é o juízo de Deus que chegou sobre Abimeleque e aqueles que o apoiaram. Então fica essa lição para nós, que nós tiramos aqui dessa liderança, né, de Abimeleque. Quem deve ser os líderes que estarão na frente do trabalho, na frente das missões, na frente das igrejas? São líderes que lideram pelo amor, pelo exemplo, e não pela tirania, não pela sede ao poder. Então essa é a lição para nós. Aí nós vamos para o terceiro e último subponto, que é Tola, o sexto juiz, e Jair, o sétimo. Com a morte, então, de Abimeleque, a gente vai ver Deus levantando esses juízes aqui. Olha, Juízes capítulo 10, o versículo 1 ao 5, né, vai estar falando sobre isso. Nos diz assim: depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá. Juízes capítulo 10, versículo 1, a parte A do versículo. Tola é o sexto juiz de Israel, meus irmãos. Ele julgou e liderou Israel por 23 anos. E Jair é o sétimo juiz, que liderou Israel por 22 anos. Então, nós vemos aqui a composição, né, do grupo de 6 juízes menores, que são Sangá, Tola e Jair, Ibissã, Elon e Abdon. Então são os 6 juízes, né, que os estudiosos chamam de juízes menores, porque não tem muita informação sobre eles, mas eles foram juízes que reinaram sobre Israel. Olha, Jair exerceu sua autoridade apoiado por seus 30 filhos. Há menção de que cavalgavam 30 jumentos e tinham 30 cidades, e que chamavam Avote Jair. Era sinal de prestígio e prosperidade. Foram preservados pouquíssimos detalhes concernentes aos juízes menores. A consequência inevitável disso é que aparecem como personalidade de menor destaque em comparação a Gideão, Débora, Abimeleque, Jefté, Sansão e Samuel. Então, meus irmãos, mas é importante nós compreendermos aqui que, apesar de Tola, que é o sexto juiz, e Jair, que é o sétimo juiz, né, em Israel, mas é muito importante nós entendermos aqui que Deus usa eles para livrar o povo da mão dos seus opressores. E outra, 23 anos Tola julgou Israel. Foi 23 anos que Israel teve paz. São 23 anos que Israel ele esteve na presença de Deus, com a fé em Deus, e nós não vemos na Bíblia, apesar de ter poucas referências sobre ele, nós não vemos o povo voltando àquele ciclo, né? Está bem, peca, aí cai na mão dos opressores,
padece um tempo, aí depois clama, Deus lhe levanta um juiz, aí eles são libertos. Nós não vemos esse ciclo. Com o juízo de Tola e Jair, esse ciclo é quebrado. Você não vê aqui durante os 23 anos Israel virando as costas para Deus, adorando outros deuses. Então, apesar da pouca informação que tem na Bíblia sobre esses juízes, 23 anos e outro 22 anos, porém, eles conseguiram, tiveram habilidade, sabedoria, autoridade de Deus para manter o povo firme na fé e em paz. Então eles julgaram Israel, e nós vemos aqui o povo de Israel com uma fé inabalável em Deus, continuando firme, vivendo um período de paz, sem os opressores e com a fé em Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então veja a importância, apesar de poucos detalhes sobre esses juízes menores, mas foram muito importantes, foram usados por Deus para julgar e liderar Israel. Aí nós vamos para a aplicação pessoal, que nos diz assim: deixemos-nos conduzir pelo Espírito Santo, sujeitando a Deus nossas motivações e propósito. Agir pela carne só gerará dor e frustração. Então que nós tenhamos a nossa vida, o nosso ministério, a nossa liderança conduzida pelo Espírito Santo de Deus, para que nós tenhamos resultados, tenhamos frutos e vejamos a aprovação de Deus sobre nós, sobre a nossa vida e ministério. Meus irmãos, essa foi a nossa lição. Nós terminamos aqui a lição de hoje e nós queremos convidar você a se inscrever no nosso canal. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu comentário, nós estaremos lendo todos os comentários e estaremos respondendo também todos os comentários, tá bom? Você não paga nada e você vai estar nos ajudando aí a continuar crescendo, alcançando mais professores, abençoando vidas e levando a escola bíblica dominical a um crescimento no reino de Deus através da palavra de Deus. Deus abençoe, até o nosso próximo encontro na nossa sala de aula da EBD Inovadora. Graça e paz a todos.